Eu não sei você, eu não sei como é que você fica, mas eu vou falar um negócio. O dia de batismo, para mim, mexe demais. Você participar desse dia tão especial na biografia dos nossos jovens, dos nossos novos irmãos, desses que agora passam a fazer parte da nossa comunidade de fé, e você foi testemunha disso. Você pôde celebrar isso com eles, e isso é muito legal. Falando em biografia, nós estamos passando por uma série biográfica chamada Retratos de Fé. Mas eu não sei se você sabe, e eu não sabia exatamente o que significava uma biografia, então eu fui procurar no dicionário para ver o que era uma biografia. E o significado é que é uma narração oral, escrita ou visual, de fatos particulares da vida de uma pessoa ou de um personagem. E olha que interessante, em algumas biografias, o simples fato de eu falar algumas características das pessoas, algumas situações onde elas foram participantes, ou algumas coisas que elas realizam, sem nem eu precisar mencionar o nome dessas pessoas, eu já descubro quem são. Vamos fazer um testezinho, você vem comigo aqui. Nasceu em Três Corações, era um gênio com a bola nos pés, fez mais de 1000 gols. Quem arrisca? Pelé. Muito bem, nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, adora a cor azul, só aparece em dezembro. Roberto Carlos. Vamos trazer para o nosso contexto aqui então. Natural do Rio de Janeiro, graduado em Engenharia Mecânica, é professor, é escritor, é pastor. Pastor Roberto Silvado. E a Bíblia possui uma porção de personagens que, se você falar algumas atribuições, características, traços de personalidade deles, você facilmente vai saber quem é. E eu vou trazer um agora aqui, que talvez não seja um dos mais populares, mas um homem de Deus de extrema relevância para a expansão do reino de Deus. E eu espero do fundo do coração que você também adivinhe, que você acede de maneira tão rápida como você fez com Pelé, Roberto Carlos e com o pastor Roberto. Tá bom? Ele era levita, natural de Chipre. Povo aguerrido, pastor, glória a Deus por isso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do povo que tem ido para a EBD, que lê Bíblia, e graças a Deus consegue transbordar e participar ativamente no nosso culto. O Barnabé tinha como significado seu nome, né, filho da consolação, ou consolador, ou encorajador, e parabéns para você que acertou. E a temática do nosso tempo hoje juntos aqui é Barnabé, um homem que transbordava bênçãos. Um homem que transbordava bênçãos. Nós vamos falar aqui rapidamente um pouquinho de algumas características dele, a sua personalidade, a sua generosidade e a maneira como ele vivia a igreja e a expansão do reino de Deus. Talvez você nem saiba tudo isso que a gente vai estar falando agora, mas eu espero que você guarde no coração, e mais do que isso, que aquilo que você vai estar recebendo nessa noite, através da história, da biografia de Barnabé, faça diferença na tua vida. Quero te convidar a acessar o esboço da nossa mensagem, para que você possa acompanhar em detalhes e fazer as tuas anotações. Quero te pedir para que deixe a sua Bíblia física ou do aplicativo aberta já no livro de Atos, porque a gente vai passar por alguns textos rapidamente. E você que está na internet, você que está nos acompanhando nesse momento, antes de qualquer coisa, muito obrigado por estar conosco. E compartilhe o link desse sermão nos teus grupos de WhatsApp, nas tuas mídias sociais. Assim mais pessoas serão alcançadas e abençoadas. E o primeiro texto que nós vamos usar, o texto que serve como base desse nosso bate-papo dessa noite, está lá em Atos 4, 32, 37. E ele vai ser o nosso alicerce, porque ele nos apresenta um jeitão de ser igreja. Ele nos apresenta algumas características do povo de Deus daquela época. E a palavra de Deus diz assim em Atos 4, 32, 37. Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação, vendeu um campo que possuía,
trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. E através desse texto, queridos, através daquilo que a gente entende da dinâmica da igreja, a gente consegue ver na vida de Barnabé alguém que resumia, alguém que sintetizava o que era ser igreja naqueles tempos. Atos 4,37 nos mostra Barnabé vendendo um terreno para abençoar uma comunidade. E quando a gente para pensar nesse episódio, nós vemos que os crentes cheios do Espírito Santo têm o coração, mas também têm as mãos abertas para doar. Porque o amor ao próximo, ele não consiste no que nós falamos, mas no que eu e você fazemos pelo próximo. William Barclay afirma que a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã, não quando a lei nos obriga a repartir, mas quando o coração nos move a fazê-lo. A generosidade não era algo imposto, não era algo que os oprimia, era algo natural, era algo que eles viviam enquanto igreja. E foi por isso que Barnabé, tendo a possibilidade de se desfazer de algo que era dele, para abençoar terceiros, talvez pessoas que ele nem conhecia, ele não pensou duas vezes e fez, se tornando um canal de bênção para essa comunidade. Olha o desprendimento, olha a autorrenúncia em favor da expansão do reino de Deus, em favor do próximo. O pastor Marcos, na obra Além da Resiliência, cita que a disposição gentil do doador é o maior valor que ele agrega à sua igreja. Esse coração doador, esse coração mordomo é o melhor, muito mais do que cifras, muito mais do que o montante, mas esse coração doador é o melhor que eu e você podemos fazer pela nossa comunidade de fé. Participar desse processo de expansão do reino de Deus, através daquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, é a nossa demonstração de que nós vivemos igreja, igual os primeiros cristãos fizeram. E é um grande privilégio poder viver isso. Detalhe, se você ainda não comprou o livro, você vai comprar hoje, hein? Porque assim como abençoa a minha vida, eu tenho certeza que vai abençoar a tua. Não abra mão de prestigiar o pastor Marcos e de ser edificado por algo que eu tenho certeza que foi inspiração do Espírito Santo através do nosso pastor. E sabe o que é conflitante quando a gente olha para essa história de Barnabé e a maneira tão dedicada à expansão do reino de Deus? É que em nossos tempos, em nossos dias, nós vemos muitas pessoas, não poucas, que buscam o evangelho pensando em ter, pensando em adquirir, pensando em prosperar, pensando em resolver aqueles problemas financeiros. E é por isso que o que Barnabé fez nos salta aos olhos, porque nos traz uma outra percepção do que é ser igreja. Nós, eu e você, que buscamos viver a mentalidade do reino de Deus, precisamos mostrar de forma prática para a sociedade. Eu e você, que somos discípulos, que dá, não é uma questão do quanto temos disponível em nossas mãos, mas de quanto amor ao próximo temos no nosso coração. É isso que eu e você precisamos mostrar para a nossa sociedade, é isso que eu e você precisamos mostrar para esse mundão cada vez mais egoísta, umbigocêntrico. Quando nós conseguimos viver essa dimensão de amor ao próximo, nos doando, ofertando, participando, cedendo, nós mostramos através da nossa vida o caráter de Cristo para a sociedade. Pessoas que vivem a mentalidade do reino ofertam seu tempo, seu talento, seus recursos, transbordando generosidade para a expansão do reino de Deus. Eu quero te mostrar algumas fotos agora e quero que você celebre comigo. Em fevereiro nós fizemos o último PGzão Pinhais, lá na escola, e caiu uma tempestade naquela noite. Choveu muito forte, o acesso ao auditório quase foi impedido, de tanta água que Deus mandou. Mas a gente, na hora, com a visão limitada, se lamentou e pensou, meu Deus do céu, e agora? E Deus queria mostrar alguma coisa para a gente. Conversando com algumas pessoas, com o André, alguns líderes, nós falamos, gente, o que a gente pode fazer para resolver isso aqui? Uma carga de brita, uma carga de saibro, a gente junta os voluntários, vamos espalhar aqui nesse terreno e vamos resolver o problema. Pelo menos as maiores poças vão ser resolvidas. Mas Deus tinha outros planos. Ele queria mostrar para a gente que ele estava naquele negócio. E sabe o que ele fez? Ele levantou um Barnabé dos nossos dias para doar vida, para que a gente pudesse ver as coisas acontecerem lá. Por favor, outra foto, por gentileza. Esse aqui é o nosso vídeo. Depois
Nós pedimos um caminhão. Sabe quantos foram de saibro? 18. Sabe o que aconteceu nesse terreno? Foi colocado tubos de encanamento, foi feito drenagem, foram feitos caixas para que a água escorresse e não empoçasse mais. Nós queríamos um caminhão de saibro, uma carga. Deus mandou 18 e usou um Barnabé do nosso tempo, para que a gente pudesse provar do extraordinário do Senhor, através de um homem, um membro da nossa igreja, mas que sentiu no coração a necessidade de ser um coparticipante do reino, da expansão do reino, transbordando vida. E sabe de uma coisa? Esse irmão que se dedicou, ele entendeu de verdade, ele sabe o que é ser igreja, porque ele nem congrega lá. Ele está todo domingo aqui no Bacaxiri. Mas como ele entende que todos somos IBB, todos somos igreja do Senhor Jesus, ele não pensou duas vezes para abençoar o município de Pinhais. Um Barnabé dos nossos dias. A mentalidade do reino também nos leva a investir tempo. Gente, eu experimentei algo extraordinário recentemente. Infelizmente, no meu PGM, uma das pessoas que está conosco lá em Pinhais, ela perdeu um bebezinho recém-nascido. Uma situação muito complicada, a igreja se uniu em oração, nós intercedemos, mas aprove ao Senhor recolher nossa pequena princesa. E, de verdade, eu nunca tinha lidado com a questão documental burocrática de um sepultamento de um bebê. E eu fui falar com as pessoas mais experientes, liguei para o pastor Natal. Pastor, o senhor pode me ajudar nesse sentido? Quem conhece o pastor Natal sabe o tamanho do coração que ele tem. Ele falou, não, eu vou lá e resolvo. Eu falei, não é assim, pastor. Eu entendo a sua... Ele falou, então faz o seguinte, vamos junto. Eu falei, pastor, mas está chovendo. Não, vamos junto. Pastor, mas o senhor não precisa, é minha ovelha, é do meu povo lá. Não, é nossa ovelha, nós somos igreja. Nós estamos cuidando desse povo. E eu fui buscar o pastor Natal na casa dele, nós ficamos até às 23 horas, ajudando aquela família, ajudando aquele pai, sem chão, a resolver algumas questões tão burocráticas, tão insensíveis para aquele momento. Porque ainda existem Barnabés em nosso meio. Glórias a Deus por isso. Queridos, outro ponto que eu queria compartilhar com vocês é que a mentalidade do reino nos leva a transbordar encorajamento. Atos 11, 23 diz assim, Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Então o que acontece? Após a morte de Estevão, muitos daqueles que compunham a igreja, eles foram dispersos para Fenícia, para Chipre, para Antioquia, espalhando o evangelho nessas localidades para judeus. Porém, alguns começaram a pregar o evangelho também para gregos, e muitos desses gregos se converteram. E o que acontece? Vamos ver o que está acontecendo lá, é uma questão de responsabilidade. Então vamos enviar Barnabé para essas localidades, vamos ver o evangelho que está sendo ministrado e o que está acontecendo lá. Barnabé, quando chega nessa cidade, vê o Espírito Santo agindo no meio do povo grego e ele fica espantado. Ele fica entusiasmado. Quando ele foi, ele viu o que o Senhor estava fazendo. E o que ele fez? Ele encorajou aquele povo a permanecer firme na fé. Barnabé não criou obstáculos para receber os gentios na comunhão da igreja. Ele não ergueu um muro de preconceitos por causa da tradição. Ao contrário, ele alegrou-se ao ver a graça de Deus agindo na vida dos gentios. E olha que interessante. Muitas vezes, eu e você, acabamos construindo barreiras. Acabamos colocando obstáculos entre nós e as pessoas que não conhecem a Cristo, sem nem percebermos. Quando nós estávamos para começar o Campus Pinhais, um irmãozinho um dia me ligou, apavorado, falou, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, bora. Tive um sonho. Eu já fiquei meio assim, Esse negócio de sonho tem que ficar atento. Vamos conversar, nos encontramos. E ele veio, pastor, eu estava passando na rua da igreja, lá do campus. Conta mais. Então, quando eu fui entrar dentro do portão, o senhor não vai acreditar o que aconteceu. Eu pensei, falar que a igreja estava cheia, Tinha um monte de gente na frente, do lado de fora. Eu falei, é mesmo? E aí? O povo tudo vestido de branco. Eu falei, sério? Pastor, eu acho que eles estavam lá para não deixar ninguém entrar. Nós temos que orar repreendendo.
falei, rapaz, eu fiz uma leitura completamente diferente do teu sonho. Eu quero cada um desses de roupa branca que você falou lá dentro da igreja, cultuando o Senhor com a gente e declarando que só o Senhor é Deus. Você entende como muitas vezes algumas percepções equivocadas da nossa mente nos levam a construir algumas barreiras, e ao invés de nós termos as pessoas que vão gerar o acesso para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, a virem aqui congregar com a gente, estar aqui no nosso auditório, no nosso salão de cultos, por causa dessa percepção limitada, parcial, a gente acaba impedindo as pessoas de estarem conosco. Mas Barnabé não era assim. Barnabé não construía obstáculos, pelo contrário, ele encorajava seus companheiros de fé, porque ele era um homem entusiasmado com o avanço da obra do Senhor. E eu quero te perguntar, você se entusiasma com o avanço da obra? Quando você vê um vídeo como esse, daquilo que o Senhor permitiu que a gente realizasse enquanto igreja, desde a aquisição, agora com o término das benfeitorias nos nossos terrenos, você celebra, você se alegra no teu coração. Você que faz parte de um pequeno grupo, você que é líder, qual que é a tua reação quando tem visitante no teu PGM? Sabe aquele visitante que chega em cima da hora, não vem sozinho, traz a esposa e uma meia dúzia de filhos? Você celebra, você se alegra com aquela pessoa, ou você olha e reclama porque a casa está muito cheia agora? Você anseia pela multiplicação do teu PGM? Você motiva, você contagia as pessoas, o teu grupo na multiplicação do PGM, sabendo, entendendo que isso é a possibilidade da expansão do reino de Deus, porque mais casas serão abertas, mais pessoas serão acolhidas, ou você está vivendo o PGM com aquele clubinho gospel, panelinha fechada, ninguém entra, ninguém sai, não mexe, não toca em temas polêmicos, porque o que importa é a gente estar aqui à mesa. Nós precisamos avançar. E Barnabé nos mostra que esse é o desejo do Senhor e essa é a mentalidade das pessoas que vivem valores do reino de Deus. Uma outra característica dessas pessoas que têm a mentalidade do reino é que ela nos leva a investir em outras pessoas. Atos 9, 20 a 27 mostra Barnabé apresentando Saulo aos apóstolos. Tá, se eu pegar simplesmente essa informação assim, ela pode passar batido. Legal, apresentou, que bom. Mas a gente precisa entender todo o contexto e explicar um pouquinho de forma cronológica os fatos. Tá? Então, creio que muitos aqui já sabem, mas Saulo estava na estrada de Damasco, quando tem uma visão, tem a experiência dele com o Senhor, Jesus se revela a ele fica cego, ele é levado a um determinado lugar, recebe a visita de Ananias, homem de Deus, também corajoso, e após ser curado da cegueira espiritual e física, ele entrega a sua vida. Ele permaneceu durante 3 anos na Arábia e começou a pregar o Evangelho. O que aconteceu? Ele começou a confundir os judeus daquela região. Pô, esse daí não era o perseguidor? Agora ele está pregando? Como assim? Passado algum tempo, os judeus em comum acordo falaram, esse cara é uma ameaça, nós temos que dar um jeito de tirar ele daqui. E eles decidiram matar Paulo. Afinal, ele fora responsável pela prisão e morte de muitos daqueles que seguiam o caminho. Mas Paulo, ele é ajudado, ele consegue ir para Jerusalém, onde Barnabé o leva até os discípulos. Se a gente pegar todas essas informações de maneira romantizada, a gente talvez não consiga entender o tamanho das atrocidades que Saulo foi responsável em relação à igreja do Senhor Jesus. Atos 7,58 diz assim, as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos 8,1, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Atos 8,3, Saulo, por sua vez, detestava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Que coragem do Barnabé. Homem decidido, corajoso e com uma capacidade de enxergar muito além do natural. Por isso ele vai e apresenta Saulo aos discípulos. Outro episódio interessante é como Barnabé investe na vida de João Marcos, que fora companheiro de Barnabé e de Saulo na viagem missionária, mas acabou os deixando na mão.
E quando vem aquela ideia deles passarem novamente pelas igrejas, onde eles tinham pregado o evangelho, Saulo falou, esse menino não vai não. Ele pisou na bola lá atrás, não vai com a gente. Pode nos atrapalhar de novo. E na hora que a gente precisar dele, ele não está lá nos ajudando. Barnabé, mais uma vez, enxerga além da circunstância. Ele acredita no jovem João Marcos, se separa de Saulo e cumpre a jornada dele com o jovem ao seu lado. Ele estava disposto a dar uma segunda chance. Ele estava disposto a ser um auxiliador no crescimento daquele jovem, que também estava trabalhando para a expansão do reino de Deus. Ele via potencial nas pessoas e desejava recrutá-las, mesmo sem garantia nenhuma de êxito. Porque essa é uma capacidade de pessoas que transbordam os valores do reino de Deus. E olha que interessante, lá em 2 Timóteo 4,11, já no final da trajetória de Saulo, a gente vê o próprio Saulo, que não queria o jovem João Marcos, pedindo que agora Barnabé o levasse, porque ele seria útil para a expansão do reino, para o trabalho, para aquilo que ele tinha para fazer. E, gente, quando eu vejo uma história como essa, ou melhor, hoje pela manhã, para contar o fato como ocorreu. Hoje pela manhã eu estava com o pastor Edmilson, celebrando a vida Guerreiros. E, gente, uma das principais experiências que eu tive com o Senhor foi no Celebrando a Vida 13 anos atrás. Foi fundamental no meu processo de conversão e de restauração de vida. Então você, homem e mulher, que ainda não participou pelo Celebrando, os próximos que tiverem, por favor, participe desse passo de fé. Como teu pastor, eu te encorajo nesse sentido. E sabe o que passou na minha mente, logo que eu terminei a minha ministração? O que seria de mim se alguns homens não tivessem investido na minha vida como investiram? Num dos momentos de mais pânico da minha vida, quando eu fui lembrado de coisas que eu passei com 8 anos de idade, a pessoa que me ouviu foi o pastor Marcos. Passado algum tempo, eu comecei uma caminhada junto com o pastor Tunala, e eu não sei de verdade o que ele viu em mim. E Deus foi trazendo cada vez mais pessoas para perto, e eu comecei a pensar, meu Deus do céu, eu fui um João Marcos. Mas Deus trouxe um outro Barnabé chamado Edmilson, e trouxe um outro Barnabé chamado Natal, e trouxe um outro Barnabé chamado Roberto Silvado, que investiram no menino que não tinha condição, não de idade, tá, gente, mas de mentalidade. Um menino que não sabia nem para onde estava indo. Isso foi muito bom poder celebrar hoje, no encerramento, celebrando a vida, graças ao Senhor, que o Senhor me chamou para o ministério pastoral. Mas Deus, eu te louvo e te agradeço, porque na minha vida vários Barnabés não desistiram de mim, mesmo quando eu dei razão para isso. Que caminharam mais 1 milha, mais 2 milhas, mais 3 milhas e estão me aguentando há 12 anos. Graças a Deus. E eu queria te desafiar rapidamente, a gente tem 30 segundos para fazer isso. Se você tem um Barnabé na tua vida, manda uma mensagem agora para ele. Pega teu celular, vamos lá, rapidinho. 30 segundinhos. Se você tem um Barnabé na tua vida, alguém que foi importante, que te influenciou, para que você fosse para os caminhos do Senhor, para que você entrasse no ministério, para que você aceitasse o desafio de liderança, qualquer coisa nesse sentido. Se você tem um Barnabé na tua vida, manda uma mensagem agora para ele. Obrigado por não ter desistido de mim. Rapidinho, 30 segundinhos. Está passando o tempo, tá, gente? 30 segundinhos, só manda, obrigado. Muito obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter investido na minha vida. Obrigado por ter acreditado quando eu não acreditava. Faz isso rapidinho. Eu tenho certeza que essa pessoa vai ficar muito feliz. E mais uma vez, aos meus pastores, meus gestores, meus mentores, que são pais na fé, muito obrigado por não terem desistido de mim. Eu louvo a Deus pelo privilégio de ser igreja, de aprender tanto com vocês. Quarta característica de pessoas que têm a mentalidade do reino, gente, e agora a gente já está caminhando aqui para o nosso final. Pessoas que vivem a mentalidade do reino, elas impactam quem está ao seu redor. Elas exalam o bom perfume de Cristo, elas são agentes de transformação, elas fazem a diferença na vida das pessoas. Atos 11, 24 diz assim, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Quando eu estava preparando esse sermão, e eu comecei a pensar nesse texto todo, me veio uma pergunta à mente, quando a gente lê essas características, homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé.
E de verdade eu comecei a me perguntar, quando as pessoas estão reunidas, num bate-papo, numa reunião, num churrasco, e eles lembram do Edu Arantes, quais são as características que vêm à mente deles? Quais são os traços de personalidade? Quais são as experiências que vêm à mente das pessoas que caminham próximo a mim? E de verdade, gente, eu fiquei assim com um certo temor no coração. Porque essa maneira como as pessoas me enxergam, e eu não estou falando de ser popular, de ser o legalzão, mas que pode gerar transformação na vida das pessoas que estão ao meu redor. E eu comecei a pensar, como é que as pessoas me enxergam? Será que eu consigo, talvez, minimamente ser lembrado como alguém bom? Alguém cheio do Espírito Santo? Meu sonho. Alguém cheio de fé. Pô, eu gosto de estar com o Edu, porque o Edu... E eu comecei a pensar nisso. Como é que as pessoas se lembram de mim? O fato é que quando o Evangelho ele vem acompanhado do exemplo, os resultados são extraordinários. E foi por isso que através da vida de Barnabé, muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. A vida e o ministério de Barnabé caminhavam assim. Ele não era alguém no domingo durante o culto, e na segunda, terça, até sexta-feira era outra pessoa. Ele não vestia a máscara do crente quando botava no pé dentro do PGM, não. Ele era um cristão independente da circunstância. E é por isso que as pessoas gostavam de estar perto dele, porque tudo o que ele fazia apontava para o reino de Deus. E nós? E você? As pessoas da sua casa, da sua vizinhança, do seu prédio, do seu trabalho, como é que eles te enxergam? Como é que eles estão te vendo? Como um Barnabé da nossa geração? Como alguém que tem feito a diferença, porque sempre está entusiasmado com o avanço do reino, porque sempre tem uma palavra de consolo, de conforto, até nos momentos mais difíceis, porque não negocia a sua fé independente do lugar. As pessoas ao teu redor têm visto isso em você. Nós precisamos fazer com que o mundo conheça o nosso Senhor. E não é só falando, é vivendo os valores do reino, a ponto de transbordar na vida de quem estiver ao nosso lado. De verdade, o meu desejo, depois desse nosso tempo juntos, é que o Espírito Santo nos ajude a viver individualmente e coletivamente os valores do reino de Deus, a mentalidade do reino de Deus, para que nós sejamos canais de bênção na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa igreja. Se esse também é o teu desejo, eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento. Abaixar a tua cabeça. E pensar em tudo aquilo que foi ministrado nessa noite. Você tem permitido Deus te usar na expansão do reino de Deus através dos dons e talentos que Ele te concedeu? Você tem permitido ser canal de bênção através dos recursos que vêm dEle, que é a fonte de todas as coisas, afinal Ele é o Criador e sustentador de tudo. Você tem se permitido transbordar financeiramente, doando, entregando, servindo, como um Barnabé dos nossos dias? Você tem sido um encorajador, como Barnabé o foi? Ou você é um daqueles que é o primeiro deslize e deixa as pessoas de lado? Você tem permitido que as pessoas errem do teu lado e você continua junto, as aperfeiçoando, investindo tempo, investindo vida na vida delas, para que elas conheçam o Cristo que nós conhecemos? Talvez para você ainda seja um pouco confuso, porque a decisão mais importante da tua vida você ainda não tomou. E eu vou fazer uma oração, e só se você concordar e você repetir ela no seu coração, você vai fazê-la. Senhor,
Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que não sou nada sem o Senhor, que eu careço da sua graça, da sua misericórdia todos os dias. Mas eu não quero mais caminhar sozinho. E hoje eu o reconheço como meu único e suficiente Salvador. E eu entrego a minha vida ao Senhor, tudo que tenho e sou, para viver os valores do reino de Deus. Assim, de olhos fechados como estamos, de cabeça baixa, se você fez essa oração, reconhecendo, declarando, assumindo que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador, levanta uma das suas mãos aonde você estiver. Amém. Deus seja louvado. Você que está reconhecendo, levanta as suas mãos. Eu quero ver, levanta bem alto, por favor, eu quero ver. Amém, meu irmão, aqui na minha direita. Amém, minha irmã. Deus seja louvado pela tua vida. Amém, querida. Aqui no meio, amém. Jovens aqui na frente, aqui na minha esquerda, você que está reconhecendo, declarando que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Levanta uma das suas mãos. Amém, querida, te vi ali no fundo. Amém, aqui na minha direita, amém. Queridos, eu quero te desafiar, você que levantou a mão, a dar um passo de fé. Você que levantou a tua mão, você está num local seguro, você está na casa do Pai. Você que levantou a mão, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Dê mais esse passo de fé, não permita ficar parado. Deus está te chamando para algo novo, Deus está te chamando para algo grande, e Ele precisa que você intencionalmente dê esse passo de fé. Então você que levantou uma das suas mãos, por favor, vem aqui na frente. Por favor, vem aqui na frente, não tenha receio, não tenha vergonha, não se permita ficar parado. Vem aqui na frente, nós teremos pessoas vindo orar com você. Por favor, querido, não fique com receio, vem aqui, vem aqui. Hoje é o primeiro dia dos melhores dias da sua vida. Não se permita ficar parado, vem aqui na frente. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas novas para a tua vida. E Ele se alegra com essa tua predisposição em entregar tudo que tem e é para Ele. Então não se permita ficar parado. Mais pessoas levantaram a mão, vem aqui, querido. Vem aqui, nós queremos viver a igreja com você. Nós queremos viver esse processo de aproximação ao Cristo vivo, que é o dono da nossa igreja. Não fique parado, vem aqui. Nós queremos participar com você desse momento. Venha para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Venha para cá. Não permita ficar parado. Não tenha receio, não tenha medo. Deus tem grandes coisas para fazer. Se permita. Se jogue. Querido, mas talvez você já tenha declarado publicamente que Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Talvez você já tenha muito definida a sua profissão de fé, mas por alguma razão você não está vivendo os valores do reino. E ao invés de transbordar, você está retendo. Ao invés de apoiar, você está criticando, você está julgando, você está apontando. Ao invés de celebrar, você está reclamando e murmurando. Se você entende que essa palavra é para você, eu quero te desafiar, aí no teu lugar mesmo, como estamos, a se ajoelhar, reconhecendo que existe uma necessidade de mudança de comportamento. Você que entende que em vez de transbordar, você está retendo, querido, é para você isso. Você que tem murmurado ao invés de celebrar, é para você isso, assim como foi para mim na construção desse sermão. Então, se você entende que precisa mudar a atitude do teu coração, para que você venha ser um canal de bênção, para que você venha transbordar na vida das pessoas, se ajoelha no teu lugar e fala: Pai, eu quero mudar. Eu quero viver uma nova dimensão do reino de Deus. Eu quero viver algo novo da parte do Senhor. Eu não quero mais ser simplesmente um crente da cadeira azul. Eu quero viver coisas ao seu lado, Senhor. Eu vou me ajoelhar aqui também. Se você sentir no coração, você o faça. Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque através da história o Senhor levantou homens de Deus que nos inspiram a viver os valores do reino e transbordar na vida das pessoas. Louvado seja o teu nome por isso. Louvado seja o Senhor, porque na nossa geração nós temos homens que nos inspiram, que nos mostram um exemplo a ser seguido, como cristãos, como Barnabés da nossa geração, Deus, e nós te agradecemos por isso. Pai, eu peço, Pai, em nome de Jesus, nos perdoe e tem misericórdia de nós, quando muitas vezes vivemos um cristianismo repleto de egolatria,
Mas nos ajuda, Pai, a partir de hoje viver uma nova dimensão, Deus, a transbordar, porque nós sabemos que isso alegra o seu coração, porque nós sabemos que isso nos leva à intimidade com o Senhor, Deus. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser os Barnabés da nossa geração. Pai, eu peço uma bênção muito especial sobre esses irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, declarando que só o Senhor é Deus, vindo publicamente professar a sua fé de que o Senhor é o Salvador e Senhor da vida deles. E eu peço que o Senhor os abençoe nessa nova jornada, Deus, e que eles possam ter os olhos da fé abertos para aquilo que o Senhor tem para fazer neles e através deles, Pai. Pai, eu peço para que enquanto igreja a gente possa ser o auxílio, a capacitação que eles precisam, Deus, o alicerce, o apoio, o sustento, para essa nova dimensão do relacionamento com o Pai eterno, Deus. Pai, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio que o Senhor nos dá de ser igreja, de transbordar na vida das pessoas e de fazer a diferença sendo sal e luz aonde o Senhor nos permite colocar a planta dos pés. Essa é a oração que nós fazemos, com o coração grato e entusiasmado, em nome de Jesus. Amém. Amém.